Pai amado, estamos na Tua presença, queremos pedir a Tua orientação, agora que vamos ler a Tua palavra, vamos estudar alguns versículos importantes a respeito de como vai ser o momento da Tua igreja no céu. Eu te louvo, te agradeço, abençoa os teus filhos que estão já ligados, aqueles que ainda chegarão, aqueles que estão ocupados, mas que não podem assistir, mas por certo assistirão depois. Peço a tua bênção sobre todos nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, comecei a falar ontem sobre algumas coisas e já surgiram várias dúvidas. Ué, pastor, que história é essa da gente ser julgado? A gente vai ter que passar por no tribunal, e se lá no tribunal a gente for recusado, e como é que vai ser, pastor? Que história é essa? E nunca ninguém me falou que eu estou sendo julgado, eu já aceitei Jesus e está tudo certo. Eu aceitei Jesus, me batizei, agora pronto, eu já estou liberto, uma vez salvo, salvo para sempre. Que história é essa aí, pastor, e tal? Enfim, um monte de perguntas que surgiram. E eu não quero entrar assim no mérito teológico nem doutrinário de muitas igrejas, mas eu queria que você entendesse o texto bíblico que nós estamos usando e analisasse com sua própria forma de pensar. Você é uma pessoa capaz, você é um ser humano competente, digno de uma mente extraordinária, e você pode refletir, você pode ter sua própria análise a respeito daquilo que o escritor sagrado nos traduz, nos transmite, certo? Então, depois que a igreja é levada para o céu e o anticristo assume o poder completo aqui, pelo contexto da história dos grandes teólogos e dos grandes profetas, né? Vai haver um período aqui que tudo indica de uma semana, e colocando isso nos nossos anos, daria uma semana de anos, né, 7 anos. Ora, dentro desse conceito de 7 anos, o que vai acontecer no céu? Muitas maravilhas vão acontecer com a igreja, mas Deus é sempre justo. Cristo sempre vai agir com justiça. Para ele agir com justiça, ele não pode dar a mesma coisa para todo mundo. E depois, quando a gente estiver falando sobre o inferno, nós também vamos ver que no inferno não vai haver a mesma condenação para todo mundo. Não é todo mundo condenado do mesmo jeito, não, vai ter grau de condenação no inferno também. Então, assim como no céu nós teremos uma forma diferente de sermos galardoados, no inferno também. Mas eu tenho a certeza que de inferno vocês não vão querer ficar sabendo muita coisa não, mas nós vamos só tocar em alguns assuntos para aqueles crentes que estão achando que a vida é fácil, que ser crente basta aceitar Jesus, levantar a mão. Já levantei a mão, pronto, agora tá bom. Não, não é bem assim. Existe todo um sistema que nós precisamos meditar, organizar em nossas vidas, recusar e outros aceitar, né? E repelir coisas do nosso próprio dia a dia. O velho homem às vezes tenta brotar, e a gente que morreu, né, para o velho homem e nasceu para uma nova vida em Cristo, temos que seguir esses critérios. Então eu li para vocês, e vou ler mais uma vez alguns textos importantes, e eu espero que o texto por si só já fale profundamente ao nosso coração. Eu li para vocês Romanos capítulo 10, capítulo 14, versículo 10, ele diz assim: mas tu que julgas teu irmão, ou tu também que o desprezas, despreza quem? Despreza teu irmão. Não sabes que todos nós passaremos por um tribunal, o tribunal de Cristo? Então, há outras versões das mais variadas, mas tu, porém, porque julga teu irmão, ou tu também que despreza teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal, ou diante do tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, então, como eu disse, não é lá no juízo final, quando Cristo vai realmente julgar todas as pessoas no grande trono branco. Mas quando a gente fala em tribunal, a gente pensa em sentença e pensa logo em condenação. Não, tribunal de contas, tribunal de acertos, tribunal onde as coisas serão avaliadas, onde todas as coisas serão colocadas em dia diante de Deus. É lógico que neste momento ele já está nos julgando, nesse momento ele, com a sua presciência, a sua onisciência, ele já está nos contemplando, ele já está nos vendo, já está nos analisando. Mas quando a gente lê Apocalipse, eu quero ler com vocês depois, a gente lê vários livros na Bíblia. Então não é um livro só,
Quando o texto diz abriu-se os livros, e depois abriu um outro livro, que é o da vida. Então são vários livros, o que significa que tem um livro que anota todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos, né? E eu garanto a você que quando eu comecei a estudar escatologia, eu era um jovem pastor, recém-formado na faculdade de teologia, e eu lancei o meu primeiro livro chamado A Babilônia do Anticristo em 1985, quando eu comecei a falar sobre os sinais da vinda de Jesus, falei sobre os códigos de barra, muita gente achou que eu estava sendo fanático, que aquilo era uma coisa doida, código de barra em 1985, e eu tentava mostrar, e eu tentei analisar as questões do computador, a análise e tal, a previsão de que o mesmo contexto de um computador que transmite para você alguma coisa, ele também pode sugar da tela, e como agora em São Paulo estamos vendo a ideia de pelo celular poder saber quem está saindo de casa e quem não está, quer dizer, o celular sendo usado para controlar as pessoas, né, com uma espécie de Big Brother especial aí, total, para poder controlar a vida de todo mundo e fiscalizar completamente as pessoas. E quando eu lancei esse livro, eu confesso a vocês que eu não entendia bem como é que Deus ia enumerar todas as pessoas, como é que Deus ia fazer, que tipo de livros seriam esses. Naquela época, o primeiro computador que eu usei era um tal de 26 não sei o que, nem lembro mais como é que era o troço, que aparecia uma tela preta e as letras ficavam piscando e um tensorzinho piscando. Era um computador muito antigo, um dos primeiros que apareceram. Quem viu aquela série Lost, da ilha, do avião que cai na ilha, viu aquele computador que tinha sempre que digitar ali uma senha. Era um troço daquele que eu tinha, e foi ali que eu escrevi meus primeiros materiais, né? Eu publiquei, lembro de ter publicado esse livro ainda com a ajuda do meu querido, saudosa memória, pastor Eli Ferreira Guerra, através da Imprensa da Fé de São Paulo, a imprensa metodista, né? E foi, assim, uma tiragem muito boa. Já vendi bastante livro desde, eu acho que mais de 25 mil cópias. Então agora vejam que nesse contexto o livro já está esgotado, a gente tem até que rever, porque não se usa mais o código de barra daquele sistema, já agora é um quadradinho, né, que está se usando, e a ideia do chip já está declarada, todo mundo já está sabendo que tem realmente um chip, já não é mais um alerta, porque todo mundo já está vendo que é a realidade. O caso do celular, na época não tinha, estava sendo lançado ainda, em 85 não tinha esse negócio, e os primeiros celulares eram uns trambolhos enormes, uns tijolos enormes, e tinha que ter muito dinheiro para ter um negócio daquele, né? Eu consegui comprar o meu em 1997, foi o primeiro celular, e é o mesmo número ainda que eu trago até hoje, é o mesmo número que eu fiz questão de manter esses anos todos, desde 1997, que o meu celular nunca mudou de número, certo? Mas vejam, nada disso tem a ver com o céu, né? Então, quando eu estava analisando como seria para Deus escrever em cada livro, quantos livros, eu sempre disse, Deus é poderoso, no céu pode ter 500 milhões de livros, mas hoje a gente percebe que num pequeno chipzinho existem como armazenar muitas coisas. Um pequeno micro SD para um celular é capaz de armazenar dezenas e dezenas de milhares e milhares de livros. Então é muito fácil registrar os atos das pessoas, registrar as cenas das pessoas, porque muita gente com a mente fraca vai dizer naquele dia, mas Senhor, eu sou um santo, modéstia à parte, eu sou o melhor santo de todos, eu mereço a melhor coroa, o melhor galardão, eu mereço o melhor prêmio, não é por estar na minha presença não, mas louvado seja eu sou bom mesmo. Olha, Senhor, o Senhor não me conhece, o Senhor não sabe quem eu sou muito pregador, poderoso e tal. E Deus vai mostrar para cada um a imagem de cada um, como cada um procedeu, como cada um deixou de proceder, como cada um falou, como cada um deixou de falar, os momentos que nós deveríamos agir, que não agimos, os momentos que nós não devíamos ter agido e nós agimos e estragamos tudo isso estará sendo analisado por este tribunal, que não vai condenar, porque uma vez que você chegou ali, você já está salvo. Entretanto, vejam que a justiça de Deus, ela vai estar sempre manifestada na forma deste tribunal demonstrar, né, e distribuir o que nós chamamos de galardão. Né? É lógico que nós estamos falando aqui de uma forma humana, de uma forma antropomórfica, damos formas
humanas às coisas espirituais, porque não temos como entender. Por exemplo, vocês vão ver as várias e várias coroas que vamos receber. Então já pensou, se cada coroa fosse uma coroa verdadeira de matéria, a gente ia ter que botar uma coroa em cima da outra, tinha que sair equilibrando, né? 6, 7, 8, 10 coroas, e a gente teria que andar com aquele monte de coroa. Não, coroa no sentido aí é de recompensa, de galardão, de prêmio final, como era, por exemplo, na história dos gregos, onde a coroa era apenas uma montagenzinha de louros, né? Eram galinhos de louro em forma de coroa que se colocavam no campeão, daí os louros da fama, né? Os louros da glória, e as expressões que muitas vezes a gente usa hoje. Então, vejam o que o texto está dizendo. Agora, Paulo escrevendo aos Coríntios, eu li ontem, vou ler de novo, porque muita gente ainda ficou em dúvida. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Um tribunal, note que não é um julgamento para condenar, mas é para julgar as obras, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Então não adianta você dizer, eu estava com tanta vontade de ir lá. Meus irmãos, vão evangelizar, eu vou com vocês em espírito. Meus irmãos, fiquem aí no culto, eu estou aí em espírito, porque eu estou muito cansado, eu não tenho condição. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, eu estou com muita dor no joelho, eu estou com muita dor na perna, eu estou com dor no nariz, eu estou com dor na unha, eu estou com dor não sei aonde. Então cada um dá a sua desculpa. Mas Deus, Ele conhece e sabe se essa desculpa é apenas uma desculpa ou ela é realmente um motivo que te impeça de fazer as coisas para as quais Deus chamou você e confia em você. É interessante a gente entender, nesse contexto, que o apóstolo Paulo, ele também, não é só João que usa de metáforas, mas o apóstolo Paulo também usa de metáforas quando ele fala a respeito desse julgamento. Ele não fala somente num contexto único, em um ponto só, porque senão poderíamos dizer, não, ele só falou isso aos romanos. Mas nós que ele fala aqui aos Coríntios do capítulo 5, e no capítulo 3 da primeira carta, aqui ele está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. E na primeira carta ele já tinha falado antes, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Olha o que ele diz no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 12. Se alguém sobre este fundamento, quer dizer, o fundamento é Cristo, edificar um edifício, como eu vou edificar um edifício sobre Cristo? Como é que eu vou fazer uma construção em cima de Cristo? Então é lógico que ele está falando aí do que nós edificamos, das nossas obras, do que nós trabalhamos, do que nós construímos, dentro da base de ter Cristo como nossa base, como nosso alicerce, como pedra fundamental. Então, por cima da base que é Cristo, o que você está fazendo? O que você edifica? Qual tipo de construção você faz? Qual tipo de trabalho você presta para Deus? Certo? É isso que ele está dizendo. Então, você pode levantar um edifício grande, um edifício pequeno, um pequeno barraco, mas ele vai dar algumas características interessantes. Então, veja que eu vou continuar no texto. Eu não estou com pressa, você precisa ter paciência e ler com calma e entender com calma. Ele diz, né? Estou lendo o versículo 12. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício, aí ele vai colocar de ouro, de prata, de pedras preciosas. Interessante que ele bota pedras preciosas em terceiro lugar e coloca o ouro em primeiro lugar, porque o ouro, quanto mais fogo ganha, mais ele fica puro. A pedra preciosa, quando ganha muito fogo, ela acaba explodindo, ela acaba rachando, ela acaba quebrando, né? Até na hora de lapidar, o artífice tem que ter muito cuidado, porque uma pressão a mais a pedra quebra. Depois ele vem de pedra preciosa, ele vem para madeira, para feno e a última é palha. Olha só, então você pode ter obras de ouro, um edifício de ouro e vai receber a recompensa pelo ouro que você edificou durante toda a sua vida,
certo? Vai a recompensa de prata, a recompensa de pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Aquela palha seca que não serve para nada, que não presta para nada, que nem o animal come, né? Eu lembro uma vez que eu visitei uma fazenda de gado e estava numa seca total e o boi não tinha o que comer. Então eles estavam moendo cana, fazendo aquele melado e eles espalhavam o melado junto com a palha seca, para que o boi sentisse o sabor da cana, do melado da cana, e enchesse a barriga daquela palha seca, que não tinha nutriente nenhum, era só para que o boi pelo menos comesse alguma coisa, por causa da fome que o boi tinha. Então, palha seca. Muita gente tem obra de palha, obra que não serve para nada, não engana ninguém, mas pelo menos faz alguma coisa, pelo menos ele testemunha, ele aceita Jesus, ele declara Jesus, mas tem gente que nem isso. Ele aceita Jesus e depois ele ignora. É aquele crente, agente secreto, que ninguém sabe que ele é crente, mas na hora do culto ele diz, aleluia, eu sou crente. Depois ele vai trabalhar, ninguém sabe que ele é crente, ele estuda, ninguém sabe que ele é crente, na vida dele, os vizinhos, os parentes, ninguém sabe que ele é crente, porque ele não confessa, ele não tem nenhum comportamento digno de ser respeitado como um servo de Deus. E aí o texto continua, ainda o apóstolo Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia, e ele bota dia aí com letra maiúscula, porque ele está se referindo ao dia do Senhor, o dia da grande vinda do Senhor, o dia do Senhor, vários textos, a expressão dia do Senhor é o dia que se refere à vinda de Cristo, ao arrebatamento, à vinda dele em glória, ao julgamento dele, assim como nós também teremos um dia para que as nossas obras sejam julgadas, segundo o que está declarando aqui o apóstolo Paulo. Então ele está dizendo que o dia, com letra maiúscula, vai declarar, porque pelo fogo será descoberta. Então é uma forma que ele está usando, lógico que é uma figura de linguagem, para dizer, vai botar fogo na tua obra. Você construiu um palácio, vamos botar fogo nele. Se o fogo acabar com tudo, era palha. Se o fogo purificar mais ainda, era ouro. Então é mais ou menos por aí. O que nós temos feito diante de Deus está sendo guardado, está sendo colocado como sendo lembrado e anotado, para que naquele dia o Senhor possa nos dar a recompensa. Aí ele continua, se a obra de alguém, que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Olha, então, se está lá, já foi arrebatado, está salvo. Mas na hora do galardão, na hora de receber recompensas, as obras dele não tem nada, só tem palha seca. Então, ele vai ser salvo, todavia como que pelo fogo, quer dizer, escapando pela sua vida, né? Para não morrer, para não ir para o inferno, mas também não vai receber as grandezas espirituais que os outros vão receber. Eu ouvi uma piadinha, uma coisa engraçada de alguém dizendo assim, não, para entrar no céu eu entro até como faxineiro. No céu não tem sujeira para ninguém trabalhar como faxineiro, mas a gente entende que a pessoa disse, não, eu estou pouco ligando para galardão, eu quero entrar no céu. Não, não é bem assim. Todos nós temos que entender que desobediência é um ato muito sério. Negar a fé é um ato muito sério. Não fazer aquilo que tinha que ser feito é um ato muito sério. Vocês se lembram do sermão do Martin Luther King, que ele diz que o que apavorava ele não era o grito dos maus, mas era o silêncio dos bons. Aqueles que podem fazer alguma coisa e não fazem, pecam. Aqueles que podem ajudar e não ajudam, pecam. Então Deus está vendo tudo isso, Deus vê as coisas, Ele sabe das coisas, Ele está filmando todas as coisas, certo? Assim como o anticristo vai controlar e filmar tudo, desde a geração do mundo, Deus já filma tudo no seu olhar de presciência, de onisciência e com a sua onipotência eficaz em todo o tempo, certo? Aí ele continua, veja que ele vai continuar ainda no 16 e no 17, dizendo assim, ó, não sabeis vós que sois santuário de Deus. Algumas versões aparecem, não sabeis vós que sois templo
do Espírito Santo, em outra versão ainda aparece: não sabeis vós que sois tabernáculo de Deus, o tabernáculo de Cristo. Lembra quando eu falei sobre o tabernáculo lá em Apocalipse 13, que vai ser, né, blasfemado pelo povo do anticristo? Já está sendo blasfemado hoje, muita gente fazendo bobagem, e aí o inimigo usa isso para blasfemar contra a igreja, contra a própria fé no Senhor Jesus Cristo. Mas veja que o texto está dizendo, é Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Então, se nós somos o templo do Espírito, aonde eu estiver, eu sou templo. Aonde eu estiver, eu sou santuário. Aonde eu estiver, eu sou o tabernáculo de Deus. Ele habita em mim, mesmo que eu esteja no deserto. Ele está comigo. Mas para que eu possa ser igreja, aí é diferente. Para ser igreja, precisa estar 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, para que ele possa estar no meio. Eu não posso me reunir comigo sozinho. É impossível. Eu agora não posso ser igreja sozinho, trancado dentro de casa, a não ser que eu tenha essa comunhão. Então, estamos nesse momento, eu não sei, houve um probleminha aí, não sei se alguém desconectou, ou se fui eu mesmo que desconectei aqui, mas deve ter travado para alguém. Vocês me digam que está tudo bem, porque eu acho que deu uma travada aqui. Pelo menos na minha tela apareceu aqui comunicação interrompida, e agora parece que voltou tudo certo, não sei. Se deu problema, você retorna a entrar, porque para mim aqui eu acho que está tudo bem. Então o texto continua falando, nós somos templo do Espírito Santo. E agora versículo 17, olha o que ele vai dizer: se alguém destruir o santuário de Deus, quer dizer, a sua própria vida. Então olha os suicidas, aqueles que não querem tomar remédio, aqueles que não querem se cuidar, aqueles que querem ir para o mercado sem máscara. Já que a ordem é botar máscara, vai de máscara. Se a ordem é você ficar em casa, fica em casa. Se a ordem é para os doentes, eu não estou dizendo para todo mundo, porque essa questão de política aí que está sendo usada, uns querem, outros não querem, eu não estou entrando no mérito dessa questão. O que eu estou dizendo é que se o vírus é transmissível pela própria saliva do indivíduo que espirra no ar, põe a mão numa coisa e você acaba colocando a mão, então é necessário lavar as mãos, lave as suas mãos. Nada desse negócio de querer ser super-homem, de querer dizer, não, o vírus não pega em mim, né? Então, a Bíblia diz, se comer coisa mortífera não fará dano algum. Não, comer coisa mortífera no sentido de não saber. Não tentarás o Senhor teu Deus. Agora eu vou sair por aí de peito aberto, vou botar a mão na boca à vontade, vou pegar nas coisas de propósito para dizer que eu sou servo de Deus e eu não pego esse vírus. Eu vou estar, assim, tentando o Senhor Deus, e Deus nunca deu esse tipo de ordem para ninguém. Então eu tenho que preservar o meu corpo, eu tenho que cuidar do meu corpo. Se eu tenho que tomar remédio, é porque é importante tomar um remédio. Se a minha glicose só abaixa com a insulina, eu tomo insulina, porque eu estou cuidando do corpo, porque o corpo é o templo, e através desse templo, Deus pode falar, Deus pode chegar às pessoas, através da minha voz, alguém pode se converter, através de você, outras pessoas podem também ser alcançadas. Mas se você quer destruir o templo, você está destruindo aquilo que Deus te deu de melhor. Por isso que eu tenho muito cuidado com essas pessoas que vivem aí fazendo coisas do corpo, marcando o corpo, com símbolos que eles nem sabem de onde veio, dessas modas que tem de desenhos, que a maioria das pessoas nem sabe que desenho é aquele. Eu me lembro que eu comprei um chapéu muito bonito, muito legal e tal, e andei começando a andar com ele para lá, até que alguém lá nos Estados Unidos disse para mim, pastor, esse chapéu aí, ele é usado aqui para aqueles que defendem a causa gay. Eu digo, opa, tá amarrado em nome de Jesus. Eu peguei o chapéu, tirei para lá. Imagine um pastor defendendo causa gay, não que eu tenho contra alguma coisa gay ou não, mas o chapéu estava dizendo isso. Então eu não posso usar no meu corpo uma coisa que está em desconforme, está em desarmonia, não está condizendo com a minha vida com Deus. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. E se alguém destrói, se eu destruir o templo do Espírito Santo, que é sagrado, Deus também destruirá a minha vida, a minha alma, a minha salvação. Então eu tenho que cuidar do meu corpo. Se o médico diz, vai para casa e toma remédio, eu vou para casa e tomo remédio, porque eu tenho que cuidar do meu corpo.
E isso é importante para que você entenda isso também. Você está diante do Senhor e a forma com que você trata seu corpo é uma das formas que Deus também vai ver para você lá no céu. Então, se você é um desmazelado, come de tudo que não podia comer, você também está pecando contra o próprio corpo. O teu corpo é o templo, então o templo não profana, o templo não fornica, o templo não adultera, o templo não vive com coisas erradas, praticando coisas erradas, certo? Então, os que não cuidam, eles destroem, certo? Então, se você não cuida do corpo, você vai ser punido por não cuidar daquilo que Deus te deu, para que você pudesse, com ele, glorificar o nome do Senhor. É importante entender isso, é importante viver isso, é importante colocar isso diante das pessoas, certo? Agora vamos lá trabalhar esse galardão propriamente disso. Então, assim como a noiva se prepara para o dia do casamento, nós também, como noivas de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, também vai ser preparada antes do casamento. Então, como é que a noiva se prepara? Ela vai para um lugar reservado, o tribunal de Cristo, e ali ela vai receber os galardões. Ela vai receber seu vestido branco, ela vai receber as joias, os adornos, os brincos, aquelas coisas todas, a tiara, enfim, o véu, aquelas coisas todas que são propícias a uma noiva, que são normais a uma noiva, para que ela fique linda, para que ela fique preparada para o seu noivo, que é Cristo. Então, a igreja é tratada como uma noiva, virgem, preparada e sempre imaculada, sempre pura para o seu noivo, certo? Então, ela agora vai ser preparada para esse casamento nesse tribunal. É ali que ela vai receber os adornos, é ali que ela vai receber os galardões, é ali que ela vai receber as coroas, os brincos, as coisas. Lógico que nós estamos usando uma linguagem antropomórfica. Humano e morfo vem de morfologia, vem de forma física, não tem como ver no contexto espiritual, não dá para a gente falar de formas espirituais, porque a gente não conhece, a gente está usando aqui exemplos humanos, e a própria Bíblia, para podermos entender, ela também usa exemplos humanos, daí a noiva que se prepara para o casamento, certo? Então, dentre essas coisas, o apóstolo Pedro, no capítulo, na primeira carta, no capítulo 5, o versículo 4, ele diz assim, ó, e quando se manifestar o sumo pastor, todos vocês vão receber a coroa da glória. Então veja que é uma expressão interessante, coroa de glória, coroa de vitória, de resplendor, coroa de quem alcançou, de quem chegou lá. Então não é para chegar em primeiro lugar. Tem gente que acha que é uma competição. Eu tenho que chegar em primeiro. Não, eu tenho que ser o primeiro em tudo. Eu tenho que cantar melhor do que eu prego melhor, eu dou estudo melhor. Não, ninguém está numa competição, né? Ninguém está. Alguém me perguntou, poxa, pastor, a sua live às 20 horas, a gente agora tem vários pastores fazendo lives também e a gente não pode mais participar da sua. Eu digo, como não? A minha vai ficar gravada. Você pode participar depois, você pode ver depois, você pode colocar sua opinião depois e com todo carinho eu vou responder depois também. Não estou competindo com ninguém, pelo contrário, eu estou até feliz que todos estejam fazendo, porque quanto mais pastores fizerem isso que eu estou fazendo aqui, mais ovelhas vão receber a mensagem, mais a igreja vai estar reunida, e que legal, num só horário, todos reunidos, cultuando ao Senhor, recebendo a mensagem, sendo agraciados pela presença do Senhor, de mãos dadas. Então, isso para mim não é uma competição, pelo contrário, eu estou fazendo a minha parte com aqueles que estão debaixo da minha tutela, e só Deus sabe quem são. Muitos são ex-alunos, muitos são são membros até de outras igrejas. Não importa, eu não dou prioridade nem para um nem para o outro, todos eu trato de forma igual. Por quê?
porque estão ouvindo a mensagem, estão aprendendo a palavra e eu também preciso estudar. Isso é importante para que eu tenha o que fazer, já que eu fico nessa quarentena. Então eu levanto, a primeira coisa que eu faço é tomar meu café e venho estudar, preparar os textos, porque eu sei do que vai ser a nossa aula. Também preparo, faço uns recortes para lançar para o YouTube. Então, isso está sendo meu dia a dia, preparar os vídeos para botar no YouTube e preparar o estudo para falar ao vivo aqui com vocês, como estamos falando agora, certo? Então é importante que a gente entenda isso. Então, no final, você tem a sua recompensa. A recompensa será uma coroa de glória. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 2, nos versículos 19 e 20, diz assim, ó: porque qual é a nossa esperança ou gozo? Qual é a nossa coroa? Porventura não sois vós também diante do trono de Deus, na vida do Senhor Jesus Cristo? Sim, na verdade vós sois a coroa de gozo que nós receberemos. Olha que coisa legal Paulo está falando. Quem sou eu para me equiparar a Paulo? Não estou querendo pé de igualdade com ele, mas Paulo está dizendo que os Tessalonicenses, que a igreja de Tessalônica, ela era o motivo dele estar esperançoso, porque na volta do Senhor, o cuidado que ele tinha, o trabalho que ele tinha para com aquela igreja, daria a ele uma coroa de gozo, uma coroa de glória, uma coroa de resplendor, uma coroa de brilho, uma coroa de recompensa. Certo? Então, haverá recompensa no céu. Não é apenas ser salvo, não é apenas ir para o céu e ficar num corpo espiritual. Não. É uma coisa fantástica essa relação de recompensa com relação a tudo que nós fazemos e receberemos de acordo com o que estiver sendo feito. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá todo mundo entendendo? Hein? Eu queria que vocês colocassem aí. Amém? Dá um amenzinho aí para que eu possa entender. Sim ou não? Tá todo mundo me vendo? Ou será que naquela hora que caiu, parou tudo? Deixa eu mexer aqui para ver se caiu, porque eu tô achando que o negócio caiu e eu tô falando sozinho aqui. Tá todo mundo me vendo? Olá, pessoal. Opa, Letícia disse sim, amém. Opa, Rosane também está dizendo amém. Que bom, tesouro no céu. Ah, que bom, tá todo mundo me ouvindo, que legal. Para mim a tela fechou aqui, disse que estava com a conexão interrompida, mas eu acho que foi algum problema aqui no celular, mas já resolveu. Graças a Deus vocês estão me ouvindo, eu estou vendo vários améns ali. Que bom, glória a Jesus. Agora veja que o próprio apóstolo está explicando essas coisas que não foram faladas antes. Por quê? Porque essa é uma promessa para a igreja. Não tem nada a ver com os judeus, não tem nada a ver com Israel. Israel não vai no céu. O povo judeu não vai no céu. O povo judeu não vai receber corpo glorificado, a não ser aqueles que guardaram os sacrifícios do Cordeiro, respeitaram a lei, como nós conhecemos, né? Os patriarcas, Abraão, Jacó, tal, Davi, todos os outros que morreram e morreram salvos, porque teve muita gente que chegou muito perto. Isso aí a gente ainda não tem certeza se eles foram salvos ou não, como Sansão, por exemplo. Será que foi salvo? Será que não foi? Salomão também, no final dos seus dias, será que foi salvo? Será que não foi? Não sou eu que vou julgar e quem somos nós para julgarmos, mas o fato é que todos eles estão agora aguardando esse grande dia do julgamento para que as suas obras sejam julgadas, para que eles também recebam essa coroa de glória das mãos do Senhor. Entretanto, agora, Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, ele vai falar de uma outra forma de coroa. Ele diz assim, ó, capítulo 9, versículo 25, 1 aos Coríntios. E todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas, ora, eles fazem alcançar uma coroa corruptível. Então, todo aquele que luta um boxe, ele ganha lá o cinturão. Aquele que compete, ele ganha lá o prêmio, o troféu. Todos que lutam de alguma forma, todos que competem de alguma forma, todos aqueles que disputam de alguma forma, quando ganham uma recompensa, ganham lá uma coroa. Mas aquilo é corruptível. Aquele troféu, se cair. Lembram, quem lembra aí, quem é da antiga, do troféu, da taça que nós ganhamos em 1970? A maioria de vocês não eram
do tricampeonato mundial, onde nós fomos tricampeões da Copa do Mundo de 1970, ganhamos a taça Julius Rimet, e ela foi roubada, derretida e nunca mais apareceu. Quer dizer, o que adianta uma estátua toda de ouro se ela é corruptível, se ela pode ser derretida e ela pode ser destruída? A que nós vamos receber não será assim. Então, Paulo está dizendo que nós, porém, receberemos uma coroa incorruptível. Agora veja, ele já escreve aos Coríntios, no capítulo 15, que nosso corpo será transformado, que nossa vida completamente será mudada, que receberemos um corpo glorificado, imortal, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é depressível se revestirá, enfim, nós seremos imortais. E agora também receberemos uma coroa imortal, incorruptível, que jamais poderá ser tirada de nós. Essa sim, uma vez ganha, nunca mais será perdida, porque vai ser dada naquele dia, naquele grande dia, certo? É interessante você entender, porque quando ele escreve aos Filipenses, ele cita a mesma coroa. É interessante isso, como ele fala lá em 1 Coríntios, ele também fala aos Filipenses capítulo 4. Olha o que ele vai dizer aos Filipenses capítulo 4, a carta de Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó: portanto, meus amados, saudosos irmãos, minha alegria é coroa, permanecei assim, firmes no Senhor. O que significa isso? Que a igreja que estava em Filipos, os filipenses, era para Paulo uma forma de coroa diante de Deus. Ele reconhecia que tratar daquelas pessoas trazia para ele recompensa, trazia para ele alegria, trazia para ele prazer. Se tem uma coisa que um servo de Deus não gosta, é quando ele se dedica ao estudo para preparar um estudo bem bonito e a maioria não quer saber de nada. Aí ele chega lá, preparou um estudo muito bonito e tal, quando ele chega tem pouquinhas pessoas, é lógico que ele vai valorizar aquelas pessoas, é lógico que ele vai dar o estudo para aquelas pessoas, mas ele sente muito o desprezo das outras que estão às vezes perdendo tempo com coisas tão insignificantes e fúteis e não estão se dedicando ao ensino, ao estudo, ao conhecimento da verdade da palavra. Mas quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz que eles são a alegria dele, porque ele era muito querido, ele era muito respeitado, e toda aquela igreja amava e respeitava e obedecia a ele. Então ele chama aquela igreja de coroa, daqueles que o dão. E Deus ia recompensá-lo por causa disso, por causa desse tratamento especial, Deus vai recompensar. Então todos os obreiros que cuidam bem da igreja serão recompensados. Todos os obreiros que se dão pela igreja serão recompensados. Todos aqueles que se dão pela obra de Deus serão recompensados no céu. Embora tenha muita gente que já está tirando seu galardão por aí, né? Hoje mesmo, tentando aí querer aparecer que nem aquele fariseu. Ó Senhor, enquanto o publicano estava lá chorando, Senhor, não sou digno, ó Senhor, tem misericórdia de mim, eu sei que eu sou um pecador, né? E aí o outro, que era um fariseu, dizendo, ó Pai, eu dou dízimo de tudo, eu guardo o sábado, oh, louvado seja eu. E aí o Senhor Jesus vai dizer o quê? Aquele ali já recebeu o galardão, já está sendo aplaudido, ele já quer os aplausos, já recebeu a recompensa, já recebeu a volumosa quantia, né, em dinheiro que ele pediu. Então o galardão dele já foi dado, ele já recebeu o galardão. Quando chegar no céu, ele vai dizer, Senhor, cadê meu galardão? Não, tu já recebeu o teu galardão, não tem galardão mais nenhum aqui para você. Tudo que você fez para você mesmo, você fez para lucrar, você fez para ganhar, você fez em prol como se fosse uma profissão rendável, né? Então você não está fazendo para Deus. Quem faz para Deus não quer recompensa, quem faz para Deus não espera receber nada em troca. Quem faz para Deus faz por amor à obra do Senhor. E esses receberão a recompensa no céu. Você vai receber a recompensa no céu de tudo que você faz em prol da obra do Senhor. Amém, querido? Então não pare de trabalhar para Jesus, porque Ele está anotando tudo isso. E a coroa que vai ser uma coroa de alegria profunda,
pelo reconhecimento de tudo que você faz. Deus não se esquece de nada, certo? Aí Paulo, voltando a Tessalonicenses, no capítulo 2 da primeira carta, ele escreve assim, ó: por qual é a nossa esperança ou gozo? Qual é a nossa coroa diante do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que será nos dada na sua vinda? Porventura não sois vós? Na verdade, vós sois o motivo de gozo e a nossa coroa no dia da vinda do Senhor. Imagine que coisa maravilhosa você saber que uma pessoa que você evangelizou está indo para o céu também. Imagine que coisa gloriosa, que o teu irmão que você ganhou para Jesus também está no céu. Você vai ficar alegre, você vai dizer, puxa vida, fui eu que preguei para ele, fui eu que ganhei ele para Jesus. Não é? Lógico que honras e glórias ao Senhor, é o Espírito Santo que convence a alma do pecado, da justiça e do juízo, é a honra e glória para Deus, não é sua, mas você vai ficar alegre, porque aquela pessoa saiu das trevas para a luz. Que o inferno abandonou a vida daquela pessoa e a pessoa agora está vivendo uma vida salva na presença do Senhor. Já traz alegria hoje? Já traz alegria hoje a gente vê que as pessoas estão abandonando o pecado e vindo para Cristo. Já me traz alegria quando alguém me liga lá não sei de onde, escreve para mim não sei de onde. Gente de Manaus escreve para mim, de Belo Horizonte, do Rio Grande do Sul, dos Estados Unidos, gente de todo lugar. Meus queridos, é uma coisa fantástica, não é? Como a gente recebe gente da Inglaterra, gente de Paris, gente de Portugal, escrevendo, dizendo, pastor, estou acompanhando suas lives, está sendo muito bom, eu estou sendo muito gratificado, eu estou sendo muito alertado, eu estou sendo vivificado, porque aqui eu fico no campo missionário, quase não escuto muita coisa, e aqui eu estou ligadinho nas lives, que bom, pastor, que o senhor está fazendo isso, e eu digo, honras e glórias ao meu Jesus, né? Estamos fazendo isso para ele, em prol dele, para a obra dele, para a salvação das almas, que ele derramou sangue na cruz para salvar. Mas é lógico que lá no céu nós vamos receber a nossa coroa. Eu até brinco com alguns alunos quando eles dizem assim, pastor, eu vou pregar aquele texto lá que o senhor pregou, eu vou pegar aquele sermão que o senhor pregou lá na nossa igreja, eu vou pregar não sei aonde. Eu digo, pode pregar à vontade, não tem problema, o sermão vem de Deus, o texto é de Deus, a inspiração vem de Deus, tu pode pregar à vontade. Mas saiba que no céu, uma parte dessas pedrinhas que vão para a tua coroa serão para mim, porque você está usando o ensinamento que fui eu que te dei, então uma parte disso vai ser galardão meu também, porque no céu todos nós seremos recompensados. Até aqui tudo bem, pessoal? É importante a gente entender esses textos e saber que Deus não está alheio. Quando você olha e diz, poxa vida, parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está ouvindo o meu clamor, parece que Deus não está percebendo o que eu estou passando, parece que Deus não está vendo que eu estou sendo perseguido, que eu estou sendo injustiçado, que eu estou sendo injuriado, que eu estou sendo acusado, parece que Deus não está vendo. Deus está vendo, lógico que Ele está vendo. E uma outra coroa que nós vamos receber no céu, volto a dizer, não é uma coroa em cima da outra de forma física, visível, são contextos espirituais que têm a ver com aquela recompensa espiritual que Deus vai dar, mas Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta dele a Timóteo, ele alerta o filho na fé, ao seu querido filho na fé, no capítulo 4, no versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Olha o que ele diz, ele ainda não está usando, mas ele sabe que tem, já está guardada, já está esperando por ele. E ele diz, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e a palavra dia de novo aí, dia, naquele dia, certo? E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Olha que texto legal, irmãos, que texto fantástico, que texto que alegra o nosso coração, que nos traz vida, que nos traz ânimo. Nós não estamos abandonados, nós não estamos perdidos, nós estamos solitários, nós não estamos esquecidos de jeito nenhum. Ele está olhando tudo e ele está analisando como nós encaramos essas situações, porque naquele dia a coroa de justiça nos será dada. E Paulo diz que a dele já estava guardada enquanto ele estava vivo. Olha o que ele diz ao filho na fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Eu sei que Deus vai ser justo. Deus conhece a minha alma, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o meu sentimento,
Deus conhece o meu ser, Deus conhece o meu deitar, meu levantar, ainda que a palavra ainda não tenha saído na boca, mas Deus conhece a origem dela dentro do meu cérebro, porque Ele é Senhor dos senhores, Ele é onisciente, e a presença dEle sabe todas as coisas, e Ele sabe o que nós passamos, Ele sabe o que está lá dentro, no oculto, que às vezes a gente não revela para ninguém, mas Ele sabe todo choro, porque Ele vai enxugar toda lágrima, Ele sabe as nossas orações, quando às vezes nem as palavras sabem, mas Ele sabe orar por nós através do Espírito Santo, que ora por nós e intercede com os nossos gemidos inexprimíveis, porque às vezes não sabemos nem orar, gememos, choramos diante de Deus, mas Ele interpreta aquela oração e Ele reconhece o nosso choro, Ele entende a nossa aflição e Ele vai trazer recompensa sim, porque Ele é justo juiz. Glória a Deus. Você pode dizer isso? Você pode dar um glória a Deus? Escreva aí, glória a Deus, amém, aleluia. Eu estou feliz porque eu sei que o meu Redentor vive, Ele é a minha justiça, Ele é a minha recompensa no céu. Glória a Jesus. Aleluia. E para terminar essa parte, porque o tempo foi embora e a gente tem ainda que falar sobre muitas coisas, mas vamos falar amanhã. Eu quero ler ainda Tiago 1, verso 12. Tiago 1, verso 12, porque ele está preparando para nós, né, a condição, mesmo aqueles que foram como mártires serão recompensados. Então, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele não recebeu nenhum aplauso, ele não foi colocado num palanque para pregar para ninguém, ele não recebeu nenhum valor em dinheiro para pregar, ele não foi recebido com cargos e glórias e honras, não se hospedou em hotéis, nada, ele só recebeu apedrejamento. E, no entanto, ele recebeu a coroa de tudo aquilo que ele sofreu. Se você sofre pelo Evangelho, você vai ser recompensado. Se você geme pela causa do Senhor, você vai ser recompensado. Se você chora pelas almas, Deus está te recompensando. Ele está anotando tudo isso está sendo anotado em nome de Jesus. Amanhã vamos falar sobre as bodas.